Cadê o Começando pessoal? aqui, né, na sala de estudo aqui do dia 3/4 de 2025 aqui. E hoje nós tá aqui, somente eu e o Carlos. Hoje eu dei uma atrasadinha aí. O pessoal tá na Também. faculdade. E aí, Carlos? E O que aí? que você me diz aí? Oh, eu vi um trade seu do Euro NZD, se eu não me engano. NZD? Vamos lá. USD, alguma coisa NZD. NZD USD? É, não, ele bateu minha entrada, tipo, juntinho com a tua ali. Eu tô estudando ajuda swing ali. Você fala aqui na questão aqui? Uhum. Bem nessa vela verde igualzinho, né? É, no caso aqui não foi a demanda, né? Peguei, comprando ali. No caso aqui foi uma análise de estudo. Quando nós observou ela, o preço já estava em andamento. Acabou que nós não conseguimos entrar. No caso mesmo assim, né? Isso Foi aí no seguiu alto, bonito, buscou. direto e reto. No caso já vou atualizar essas marcações. O que foi importante eu deixo. No caso nós já tá nele aqui, nós já dá seguimento nele. O preço fez a correção, fez a formação no novo topo. Então nós está entrando no movimento corretivo aqui, uma possível impulsão. Caso ele quiser reverter, ele continua aqui e quebra. No caso, vamos acompanhar o fluxo do preço. Vamos ver se fica interessante aqui ou se já perdeu também. Ou você já trabalhou com 50% do canal? Eu já estudei sobre, não gostei. Tipo, que aí esse fundo, a linha de referência do fundo, botaria no topo, né? E aí marca os 50%. Uhum. No caso aqui eu já vou até tirar ela. No caso aqui eu vou ficar somente com o canal maior. A estrutura desse par aqui, as impulsão dele e as Tá muito correções aqui inclinado, são assim. bem rápidas, tá vendo? Raramente você vai ver ele acumular e quando ele acumula ele distribui bem. No caso, para nós ter um ponto de referência, deixa eu apagar essa lateralização que nós acabou de sair aqui de uma movimentação de correção. Tranquilo. O nosso fluxo do momento está sendo desse topo, desse fundo. Mas aqui eu acho que eu quero aguardar esse preço. Deixa eu ver nos 15 minutos o que ele está formando. Nos 15 já fica mais interessante. Ó. Aqui eu vou trabalhar com estrutura, acho que vai ser melhor. No caso ele já fez a quebra interna do preço, só porque ele não ativou nosso setup. Não fez um descanso, nenhuma correção. Manter o H1 aqui mesmo. É, ele tem só esse gap ali embaixo e o ordem block, né? Gap? O seu tá com gap? O Fervela, Fervela. Ah, o É, imbalance, né? Você aí fala. mesmo, né? Não? É, tem esse imbalance para ele vir cumprir aqui. No caso, eu quero aguardar a correção. Aguardar a correção.
E aqui eu vou guardar a correção. No caso, eu vou começar aqui do Bitcoin e vou subir. Bitcoin não fez o cenário que eu queria. Ele fez a quebra da estrutura, né? Ele acabou esse movimento corretivo. Ele está começando a ser um movimento de impulsão. O alvo da estrutura é aqui, né? No entendimento. Aqui eu vejo como uma captura de liquidez. Ele até ativou nosso setup. Eu só não gostei da forma que ele acionou. Mas ele acionou nosso setup. Ficou muito distante. No caso eu não gostei que ele deixou muito imbalance no preço, tá vendo? Sim. O preço tá até querendo corrigir agora, capturar a liquidez desse topo aí, desse topinho. Yeah. E o imbalance ao mesmo tempo. Eu acredito que ele suba para corrigir aí e continue a cair. Agora se nessa ativação aqui ele tivesse perdido esse fundo, seria para mim mais interessante ainda. Mas ele não perdeu nenhum fundo, tá vendo? Ele só varreu, né? Liquidez ali. Isso. Esse é o ponto. FTC, para quem está assistindo a análise gravada, FTC é a File to Close, que é a falha em fechar. O preço falhou em fechar. Quando acontece essa falha em fechar, ou ele vai buscar uma captura de liquidez interna, ou ele vai virar a mão. Como assim virar a mão, Luiz? Ele vai de fundo para topo. Ele vai buscar o topo. Entendeu? Mas sempre aguarda o que? O mais óbvio, que é a captura interna. Você sempre fica no mais óbvio. E se for olhar o cenário em si, é o mais provável ele dele só fazer uma correção, uma impulsão. Porque nós vai estar seguindo a tendência. Vamos ver em H4 se a estrutura está mais tranquila de observar ou não. Não. Deixa eu ver se nos 15 minutos tem mais detalhe. Aí no caso, aqui nessa quebra externa aqui, ela é uma liquidez externa, tá? Eu já vou começar a entrar com as nomenclaturas. No caso aqui eu vou pôr externa da estrutura, mas vocês também têm que enxergar isso aqui como um BSL, porque aqui é a liquidez. No caso eu já vou ter ir mudando a nomenclatura. Porque na aula, no estudos passados, do dia anterior, eu até quem participou eu expliquei o porquê dessas mudanças de nomenclatura e o porquê que eu não já comecei com elas de cara. Eu não queria confundir a cabeça de vocês, por isso que eu não iniciei com elas de cara. O Carlos, como ele já estudou SMC, ele sabe o que é importante saber já analisar. Pelo menos o gráfico tecnicamente sabe analisar ele. No caso, o único ponto interessante para mim está sendo só aqui. Mas o preço ele não pode demorar para vir buscar essa região.
Ele só tá ficando interessante porque ele criou a liquidez, né? Tá criando a Sim. liquidez aí. Uhum. Mas no caso, aquele formou essa liquidez, mas ele não tem obrigação de romper isso aqui não. No caso, ele pode vir aqui, tipo, Carlos, como nós está dentro desse fluxo aqui de preço, né? Nós pode trabalhar aqui dentro desse range de fluxo, né? Então pode trabalhar nesse fluxo de baixo aqui. No caso aqui, é uma possível venda. E é uma venda válida, por mais que aqui tenha uma liquidez acima, ô Carlos, aqui embaixo também tem uma liquidez, tá vendo? Sim, ele deixou a liquidez dos dois lados. Isso. Pode ser que ele venha aqui pegar só um pouco de força e fazer esse movimento aqui, ó. Que eu acredito, assim, pelo meu tempo de tela, é o que o gráfico mais tende a fazer. Sim, ele captura a externa de um lado, volta, captura a interna para ir na externa do outro lado de novo. Exatamente. No caso, eu só pego se acionar o setup. No caso, nós temos um setup de... No caso, um gatilho de entrada, né? Só se acionar o gatilho de entrada, né? E o gatilho de entrada é o quê? Reagir pelo menos a 50%. Assim, eu coloco 50%, mas ele vem pelo menos aqui dentro. Não é só jogar um paviozinho que não, vem aqui dentro dessa região. É a primeira vela de força nós vende. Só não sei se eu vou conseguir pegar essa venda. Posso deixar ela aqui, sabe? Mas é arriscado. Deixar direto assim. Aí no caso eu deixaria no fundo. Aí no caso eu ia ter o TP1 aqui no meio da movimentação. Eu não colocaria o TP mais abaixo disso, por mais que nós tenhamos o alvo do preço lá embaixo, por conta que o preço ele pode vir aqui, fazer igual eu comentei agora, ele só capturar e fazer essa reação dessa forma aqui, ó. Aí você sempre dá prioridade. Se o setup de quebra de fluxo, né? Que o que é a quebra de fluxo? É aquele setup assim, quebrou uma estrutura, se aguarda, vamos supor que um exemplo aqui que aconteceu. Uma locação aqui, quero um exemplo mais claro. Ó, aqui o preço estava vindo no fluxo de baixa, né? Aqui é a quebra interna e aqui seria a zona de continuidade. Aí nós compraria aqui. Se o risco retorno está compensando nessa entrada, vocês sempre pegam nessa. Se caso o preço fazer o que fez aqui agora, que no caso ele só foi direto, não teve uma correção boa, essas coisas, vocês usa os ordem blocks, né? Que é a supply e as demandas. Que vai ter uma aulinha sobre logo, uma aula específica. No caso, vamos ver se ele vai lá reagir. No caso aqui vai ser uma entrada. Possivelmente eu vou pôr ela direto aqui, tá? Vou vender, vou deixar a ordem pendente aqui. Por conta que não vai ter tempo de eu esperar o gatilho de entrar. Mas é critérios, tá, gente? Se vocês optarem de não vender, vocês não vendem. Vocês sempre aguardam se vocês tiver o tempo, tá? Vender.
Então no caso do Bitcoin nós vê isso aqui por agora. Se tiver um par aí, ô Carlos, pode falar, viu? Que aqui é só Beleza, estudo, não é aula não. Nós só tá pensei que analisando você mesmo. tava na aula aí. Não, pode. Aqui é pra nós trocar ideia mesmo. O intuito é esse. O GBPJPY, essa entrada aqui, o que aconteceu? A hora que nós observou ela, o preço já estava aqui nesse candle, ó. Aí o stop ia ficar muito caro, tá vendo? Não ia nem compensar. Aí no caso eu deixei essa análise aqui como uma análise de estudo, já que ela foi. Que é onde que eu falei pros meninos, vocês não ficam observando só as que vocês conseguiram entrar. Se você viu a análise acontecendo, você viu que se ele faz sentido para você, aguarda. Vê o que vai acontecer, que é importante. No caso aqui está seguindo o movimento, então não precisa fazer nada. Audi NZD. Não foi esse aqui que você falou não, né? Era aquele lá que eu de mostrar. Era aquele lá mesmo, era aquele lá. Ó, aí aqui vai entrar num ponto que eu tava passando. O preço, ele não teve força para vir buscar a externa. E ele já confirmou o rompimento lá do fundo. Vocês veem que atualiza a linha de tendência de vocês. No caso que vocês podem optar até por ficar sem, porque o preço ele está impulsionando de uma forma esquisita. Aí no caso aqui vocês trabalham só com as estruturas, tá? De quebra de topo e fundo. Esse par aqui eu não tô gostando das movimentações dele aqui, tem muito gap, muito pavio. Não gostei desse par aqui. Já vou até tirar da minha lista. O Euro USD ele pagou lá, né? Isso aqui foi um estudo. Nós essa semana nós tá tendo um certo azar, né? Que a hora que nós vimos essa operação, ela já estava em andamento. Mas faz parte. Porque semana passada, ao contrário dessa aqui, nós conseguimos entrar na maioria. Foi até semana lá que nós tava operando mais junto, cara. Lembro. No caso aqui eu já vou atualizar, vou tirar de marcação. Nós já mudou a estrutura, então nós precisamos já olhar outras coisas. Então tranquilo. Ó, o que eu vejo aqui? O preço, se vocês for observar, ele teve uma correção muito, tipo, fraca, né? Não, eu gosto de correções que vêm pelo menos 50% da movimentação. Pra eu considerar harmônica, eu gosto que elas pelo menos venham 50% da movimentação, né? Se a gente for Uma observar correção aqui... expressiva, né? Oi? Uma correção expressiva. Isso. Aí no caso nós temos essa liquidez aqui, né? Um topo duplo, né? Que o preço vai vir querer buscar aí. No caso, o que eu já enxergo? O preço ele impulsionou aqui, mas eu vejo ele entregando um movimento de baixa para corrigir todo esse movimento de alta. Eu não considero isso aqui dessa forma. Como aqui não teve uma correção harmônica, eu considero isso aqui uma impulsão só, esse movimento todo. Então eu enxergando esse movimento como um todo, eu já vejo agora esse aqui, ó, como liquidez. No caso aqui é uma liquidez externa, que no caso é a nossa quebra externa, mas eu vou deixar entre as nomenclaturas para o pessoal ir acostumando. Aqui é uma liquidez, mas eu não vou pôr, eu vou pôr aqui como nada também.
aqui é para marcar uma quebra de estrutura. Então, tranquilo. O preço ele impulsionou demais. Nós vamos reduzir o time para nós ver a estrutura mais interna do preço. O preço fez esse acumulamento aqui nele. Teve essa quebra interna do preço. Que quebrou. Não considero esse pavio que é um pavio de notícia. É um pavio diferente do tamanho das outras velas, então eu não considero ele. Ó, para mim teve a quebra interna. Nosso setup é aqui. Vender após fechamento abaixo dessa região. Ok. No caso, você pode pôr TP1 na média de 200. TP completo você pode pôr lá na externa da estrutura. No caso, isso é uma entrada que compensa. Agora, mas assim, o alvo mais tranquilo de você pegar seria fechar aqui na média de 200, que é o que até que eu recomendo. No caso, o preço está vindo fazer uma correção, é aquela mesma história. Quando o preço faz esses movimentos aqui muito impossível, eu não gosto de vender nesse setup aqui. Não gosto. Eu gosto que ele venha corrigir esses embalos, que no caso ele está sendo desse tamanho aqui. Venha corrigir esse imbalance. É onde que eu gosto do que? Dos ordem blocks. Que é uma supply válida, porque após esse candle teve um movimento que ocasionou uma quebra de estrutura. Então ele tem característica de um ordem block válido. No caso eu aguardaria o preço fazer esse movimento. Tranquilo. No caso eu vou deixar aqui. Aguardar. Dá pra jogar um Fibo nele aí, né? De baixo. A fibuzinha aqui. É, pra pegar uma correçãozinha também ou Pode não? também. Pode também, Carlos. No caso aqui também tem essa venda aqui, né? E tal. Mas eu nem olhei muito a Fibo nessa questão, né? Porque as vendas nós gostamos de fazer assim, né? Nessa Sim. confirmação. Por conta que esse fluxo aqui que foi muito Vezes, ruim, ó, tá vendo? às vezes também a gente espera igual nesse caso aí, que ele desce direto. E aí a gente espera o ordem block lá, né? Fica esperando a entrada lá e ele às vezes não chega, só vai na metade do caminho e volta. Por conta que aqui, nos 5 minutos, aí dá assim pra enxergar isso aqui como uma quebra interna. Aí fez aqui no time menor o que eu fez no maior. Ele deixou muito imbalance no preço. Aqui nesse momento, nós poderíamos aguardar essa venda no time menor. É errado você operar time menor? Não é errado. Eu gosto do H1 devido a que ele me deixa mais disponível, eu posso ficar mais tranquilo. Mas se caso você vê uma entrada no time menor, mas você só vai fazer no time menor a entrada nessa situação, quando no seu time maior não tiver muito claro. Igual nos 15 minutos, eu não gostei da estrutura, eu vim confirmar ela nos 5 minutos. Aqui tá batendo setup, entendeu? Houve quebra interna, que é a nossa primeira coisa que nós busca. No caso, se você projetar a FIBO aqui, tá tendo correção em FIBO e tudo mais. No caso, esse aqui é o EURUSD. Ele fechando uma vela aqui de força, que eu vou até aguardar, eu entro vendido. TP1 nesse fundo, TP2 aqui nesse fundo.
ou até mesmo nós pode pegar nosso alvo do nosso time de entrada, né? Que no caso seria SMA de 200. No caso é dos 15 minutos. No caso aqui está sendo uns 15 minutos. No caso nós poderíamos arrastar o trade até lá embaixo. Como a média de 200 provavelmente vai subir um pouco, deixa nesse fundo aqui, ó. No caso eu ficaria assim então. TP1 nesse fundo, ou 50% do alvo do seu take. No caso eu vou pegar aqui no fundo, TP1. No caso eu vou deixar um alerta aqui no preço, para me continuar a operação. No caso eu já vou deixar aqui. Aí eu já vou ter que colocar aqui alvo SMA de 200. O que você acha dessa entrada aqui, Carlos? Essa entradinha tá top, mano. Tá Também interessante. esperaria e a vela de reação. Igual formou nesse topo aí, ó. Eu entraria nesse topo que tá agora aí. Tá vendo essa. Essa vela aqui, né? Uma vela de É. força. E é até interessante o RSI, ó. Tá vendo? A Eu forma que ele percebi que tá. sempre que dá essa vela aí, ó, desse jeito, e ela engolfa a anterior, o RSI cruza. Tipo, tá cruzando na hora. Sim. No caso aqui, que é interessante. No SMC mesmo, né? Aqui era para estar vendido, né? No caso eu tô falando pontos de entrada, né? No Sim, SMC mesmo. direto, né? Direto Isso, que é você sempre fala. venda direta. Mano, mas dá muito stop fazer desse Sim. jeito aí. Eu não Às curto. vezes, tipo, a pessoa entra aí no ordem block, aí tem esse topinho aí, ele só liquida e volta e E cai. volta. Nós já tomamos muito stop, pessoal. Eu e o Carlos, antes de eu fazer a sala de estudo, eu operava só o SMC, né? Que foi até conversando com ele, eu até falei assim, pô, Carlos, eu vou criar o meu próprio modelo operacional, por conta que tá passando. Só aguardar o carro passar aqui, né? Por conta que os furos que tem no SMC, furo que eu falo, tipo assim, algumas coisas que eu acho ruim no SMC, a análise técnica ela completa nele e vice-versa. Que no caso os gatilhos de entrada do SMC eu acho ruim, não é no critério meu, eu acho ruim. Aqui no caso para você ver, ó. Aqui se no caso também teve correções harmônicas, se o preço ele já fecha aqui abaixo, como ele fechou aqui, nós poderia estar vendido aqui, ó. Por que eu venderia aqui? Porque teve correções boas aqui. Mas o preço ele fez uma baguncinha aqui, lateralizou. Mas mesmo assim, eu seguraria essa entrada. Eu colocaria atrás da média de 20 aqui, para baratear um pouco o stop. O alvo seria no fundo, ó. Entendeu? Não pagaria 2 para 1. Eu sempre gosto de pagar 2 para 1. Eu poderia até riscar, arrastar um pouquinho mais o trade. Pagaria. Então, no caso aqui, vamos já analisar esse par, né? Eu não vou marcar a externa aqui, porque já dá pra ver que ele quebrou ela, né? Então, beleza. O preço fez uma impulsão aqui, né? Nossa venda. Mas vai aguardar agora a correção do preço. Para depois vir outro movimento impulsivo. É isso que nós estamos acreditando no momento. Eu não acredito que ele vai liquidar esse topo, por conta que esse topo que ele formou foi um topo que liquidou outro. Por que ele liquidou outro? Ele não fechou com o corpo. Ele só jogou um pavio acima. Então ele liquidou os stop loss dessa região. Não tem para que ele vir buscar essas regiões. Então no caso aqui nós pode aguardar a correção em FIBO. Nós pode aguardar aqui correção em FIBO. E pegar a saída da FIBO, ou a reação mesmo em 50%. Ou o que eu recomendo, né?
No caso, isso aqui se aguarda a reação da FIBO e espera o fluxo virar, para você entrar vendido junto com o preço. Aguardar a correção. A ROD USD. Ó, a ROD USD veio corrigir o imbalance, tá vendo? No caso aqui vocês, para compensar o risco retorno, que tá vendo? O topo, o alvo, ele tá muito próximo. Para falar a verdade, o preço até buscou o alvo, então aqui eu ficaria aguardando esse retorno aqui mesmo. Eu aguardaria esse movimento aqui, ó, para me comprar. Esse aqui eu não quero fazer nada nele. Esse aqui também não quero fazer nada nele, por conta que o preço está esticado, não tem nenhuma estrutura para a gente fazer alguma coisa, então eu vou deixar ele trabalhar aí. Jinx também não quero fazer nada nele, impulsionou demais. O Shao é aquela história que eu estava comentando. Ele tá batendo topo histórico, então eu quero ficar de fora dele até ele começar uma correção ou ele fazer alguma estrutura interessante. O Nasdaq tá a mesma coisa, os índices aqui vai estar a mesma coisa um do outro. Vou ficar de fora dos índices hoje. Tudo nada a ser feito. Isso. Não tem nada aqui para fazer. No caso, a única coisa que foi interessante aqui hoje, vamos aguardar isso aqui. Ó, vai ativar. Tá querendo ativar minha entrada, eu já vou pro MetaTrader. Vou me posicionar. Três minutos pro candle fechar. Acredito que esse aqui vai ser o candle na nossa entrada. Você ainda tá lá operando lá teste ou Carlos? Tô não, mano, tô não. Mas você tá com a conta lá. Tô, tá lá ainda. Tranquilo. O meu MetaTrader aqui Eu tá teria querendo entrado abrir. nesse martelo aí. Oi? Eu teria entrado nesse martelo, no fechamento dele. Padrão de candle, né? Você fala. Uhum. Que é o Judas, né, que fala. No caso, eu vou entrar aqui. Nossa, muito caro. Esse aqui eu acho que tá errado. Acho que eu tô clicando no errado. Tô não. Tenho quase certeza. Ah, entendi. 0,70. Vou entrar com 0,70 de lote. No caso, fechou o candle, mas o candle tem que fechar um candle bom. No caso aqui nós tem dois pontos de entrada, tá? O rompimento desse fundo aqui ou a venda na supply. Aí no caso é critério. Eu vou pegar aqui em cima por conta do cenário. Eu gostei bastante do cenário aqui.
Um minuto. Vamos aguardar. No caso, vamos só efetuar essa operação. Hoje não tem o que nós ficar fazendo. Foi o que apareceu hoje, só isso aí. Somente isso. Ontem Seu até... seu micro tá dando tipo um estraladinho. Ah, eu tava mexendo aqui no celular, daí foi. Parou? Não, tá tipo um ti, trum. Mas bem baixo, né? Não atrapalha não. Deve estar dando contato. Eu vou olhar isso depois. Ó, no caso eu já vou vender, tá? Tô vendido. Abre o RSI rapidão. Só um momento, eu só vou posicionar meu stop aqui. Nas entradas. TP1. No caso, deixa eu ver o TP2 aqui, onde que tá dando. Nossa, o position size é muito bom, né, velho? Você Tipo, gostou? tu copia o preço da entrada, bota lá certinho no stop, não precisa ficar digitando. E ele é certinho. O que ele fala que é, Sim, ele é mesmo. O cálculo dele é muito bom. Risco de retorno muito bom dessa entrada, hein? Eu vou colocar o RSI aqui pra você ver. Risco de retorno da entrada aí. Eu trabalho com. Eu faço assim, eu sempre encerro 50% dos meus lotes na parcial. Mas você pode encerrar 80%, você pode encerrar da forma que você quiser. Pra mim foi considerada uma vela de reação porque essa vela que engolfou essas anteriores, eu poderia ter pegado a venda nesse candle aqui, mas eu aguardei pelo menos mais uma confirmação. tá congelada a sua tela. Tá congelada? Vê se eu vou mexer agora. Não, continua congelado. Aqui tá na tela 21h12. O texto é -4. Então deixa eu parar de apresentar aqui. Agora sim. Então tranquilo. Pessoal, então no caso os estudos hoje foi esse. Eu vou subir lá pro YouTube agora, viu? Vocês não se esquecem, deixa o like se você estiver vendo esse vídeo depois. Se inscreve, recomenda nós para algum amigo, algum familiar seu. É totalmente de graça. Aos poucos eu vou trazendo os vídeos. Daqui a alguns meses vai ter a playlist com as aulas que a pessoa vai poder assistir quando ela tiver o tempo dela. Como hoje algumas pessoas não tiveram presente porque fazem faculdade nesse horário. Então, se vocês continuarem me ajudando, curtindo, comentando, dando os feedback, vocês vão me motivar a continuar. Então agradeço a todos pela presença e falou.